Salve, salve rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal, vamos falar desse jogo aí, nessa vitória do Grêmio, Grêmio 1, Palmeiras 0. E assim, antes da gente falar desse jogo em específico, eu queria lembrar, né, ao torcedor palmeirense que criticou o Dudu, né, antes do Dudu se lesionar. Muitos criticaram pelo fato de que o Dudu não tá fazendo uma boa temporada, uma das piores temporadas do Dudu com a camisa do Palmeiras, não tá fazendo gol. Eu tenho certeza que esses torcedores que estavam criticando o Dudu, que estavam cornetando, né, o Dudu, eles se arrependem amargamente, cara, porque olha, é incrível que o nível do Palmeiras deu uma queda, principalmente no ataque. O ataque do Palmeiras, cara, ele tá enfrentando sérias dificuldades. O Dudu, por mais que não estivesse fazendo uma temporada artilheira, por mais que não estivesse sendo a melhor temporada dele com a camisa do Palmeiras, mas mesmo assim ele é um jogador diferenciado e ele é um jogador fundamental. Ele é o cara do drible, ele é o cara que puxa a marcação, ele é o cara que consegue fazer a defesa adversária ficar preocupada. Porra, você vê o Dudu em campo, com certeza os defensores adversários já ficam ali mais tensos, né? Porque sabe do potencial dele. Ele é o cara que consegue forçar, por exemplo, escanteio, jogadas que muitos jogadores terminam se afobando para definir logo. Ele dá uma parada, ele procura ali a melhor opção, ele consegue ali cavar faltas. Então o Palmeiras, por mais que não estivesse contando com os gols do Dudu, mas vinha contando com gols que o Dudu gerava no que diz respeito a início de jogada, num escanteio que ele conseguia, numa falta que ele cavava, num passe em profundidade, alguém chegava, cruzava e alguém complementava para o gol. Enfim, jogador fundamental. Então os torcedores que criticavam o Dudu, eles estão sofrendo as consequências agora. Tá vendo, né, o que está acontecendo com o Palmeiras. Por mais que ainda seja um time extremamente competitivo, mas perdeu força no ataque. A gente vê, por exemplo, o Endrick isolado aí praticamente no ataque do Palmeiras. E ok, eu acho que ele tem que continuar recebendo chances como titular, sem dúvida. Mas não dá para comparar. Por mais que o Endrick seja um potencial futuro craque, ele pode se tornar um dos melhores jogadores do mundo, cara. Só que hoje ele não tem a experiência do Dudu. O Endrick, ele acha que a forma de jogar futebol é abaixar a cabeça e sair correndo. E não é assim que funciona. Tem que ter uma visão. Tem que ser ali malandro em algumas jogadas. E em alguns momentos, a idade dele acaba mostrando, né, que ele ainda tem muito que evoluir. Por mais que eu acho que o Abel tá certo, tem que colocar ele titular mesmo. É um jogador de Real Madrid, velho. Se você tem um jogador de Real Madrid no seu elenco, põe pra jogar. Só que, em comparação com o Dudu, não dá, velho. Ainda não dá. Então, o Palmeiras, ele é um time que... Outra coisa também que eu quero falar aqui pra vocês. Toda vez que tem data FIFA, o Palmeiras ele volta numa rotação muito abaixo, né? Essa temporada, todas as datas FIFAs, cara, quebraram com o Palmeiras. Todas as datas FIFAs fizeram o Palmeiras retornar num nível de atuação muito abaixo do que o torcedor palmeirense e qualquer outra pessoa que assiste futebol sabe, né? Do potencial que o Palmeiras tem. Nos últimos 3 anos pra cá, porra. O Palmeiras tem um potencial absurdo. Só que esse ano em específico, as datas FIFA vêm arrebentando com o Palmeiras. O Palmeiras ele volta numa rotação baixa, o Palmeiras ele volta desconexo, o Palmeiras ele volta de uma forma até meio que preguiçosa em campo. O jogo contra o Goiás é a prova disso, cara. A vitória caiu no colo. Então assim, o Campeonato Brasileiro, ele tava meio que querendo se oferecer ao Palmeiras e o Palmeiras por si só tá se autodestruindo, né? A impressão que dá é essa. A sensação que eu tenho é que o Palmeiras não quer brigar pelo Brasileirão. Não quero tentar ser campeão. Já fui campeão ano passado mesmo, então esse ano, cara, o foco vai ser a Libertadores. É isso.
Por mais que o Botafogo esteja derrapando aí, 3 derrotas seguidas, né, contando a derrota na Sul-Americana. E eu acho que o Botafogo não vai ganhar do Corinthians. O Palmeiras ele tinha uma grande oportunidade de encurtar mais ainda a vantagem do Botafogo. Por incrível que pareça, rapaziada, eu acho que o Corinthians, cara, ele vai conseguir um bom resultado. O empate pro Corinthians já é bom resultado, né? Vamos ser sinceros. Por mais que o Luxemburgo não tenha comando nenhum sobre o time do Corinthians, eu acho que os caras vão conseguir um resultado ok. Vão surpreender. Então era uma rodada pro Palmeiras encurtar mais ainda a vantagem do Botafogo. E não tem essa de que o Corinthians vai entregar pro Botafogo que não sei o que. Não vai, velho. O Corinthians ele vai ter que entrar em campo com a faca nos dentes. O Corinthians ele tem a necessidade da vitória para espantar qualquer hipótese de rebaixamento. E então assim, esse jogo contra o Grêmio, por mais que o Palmeiras ele tenha até jogado melhor hoje nessa partida contra o Grêmio do que no jogo contra o Goiás, jogando em casa, hein? Mas ainda assim faltou. Faltou futebol. O Grêmio não é nada demais. O Grêmio ele é um time extremamente comum, é um time sem sal. Exceto ali o Suárez, que ocasiona problema, né, para qualquer time adversário. De resto, velho, o time do Grêmio comum, rapaziada. Porra, o time do Grêmio lateral dos caras é o Reinaldo. Então aí você já percebe, né? É um time comum, só que tem um treinador que sempre dá conta do recado quando chega no Grêmio, né? É incrível que na mão do Renato Gaúcho o Grêmio ele funciona. Tá fazendo um Campeonato Brasileiro muito acima da expectativa. Então, era um jogo para, pelo menos, o Palmeiras conseguir um empate. Só que o que a gente tá vendo é que, olha, não tá funcionando, não tá legal, cara. Tá sem brilho o Palmeiras. O Veiga, por mais que eu acho que ele tenha sido até o melhor jogador do Palmeiras em campo, mas perdeu um gol frente a frente, um gol que profissional não pode perder, né? Ainda mais do gabarito dele. Aí a gente vê essas mudanças de funções aí que o Abel Ferreira ele vem fazendo no Palmeiras, né? Tanto que, cara, nunca mais o Arthur foi o mesmo, hein? O nível de futebol do Arthur, ele decaiu. O Abel Ferreira tá sendo meio teimoso, tá querendo colocar o Mike o tempo todo ali como ponta. Eu acho que o Abel ele tinha que fazer o simples, cara. Ele tá querendo inventar demais e eu tô vendo torcedores palmeirenses incomodados com isso. Nas redes sociais, fazendo duras críticas. O Abel ele não tá acima do bem e do mal. Se ele errar, ele tem que ser criticado. E eu acho que não é porque deu certo em jogo X, jogo Y, que ele tem que ficar fazendo isso direto. Ele tá minando o futebol do Arthur. Fazendo essas inversões aí no ataque. E aí outros jogadores que entraram no decorrer da partida sem brilho também, né? Rony. Porra, o time do Palmeiras, cara, é um time bom. É um time acima da média no nível futebol brasileiro. Só que, quando os titulares não estão num dia bacana e tem que contar com um banco de reserva, é complicado. É difícil, hein, rapaziada? O banco de reserva do Palmeiras, cara, beleza, deu certo contra o Goiás. Só que raras exceções, né? E que dá certo. Por mais que no banco hoje tinha alguns jogadores da equipe titular, mas assim, é um time extremamente curto, é um elenco onde você não vê muitas opções. Você tem que recorrer à molecada, ou você tem que recorrer, por exemplo, a um jogador que mostrou o dedo para a torcida. Aí depois teve que pedir desculpa lá na Mancha Verde, enfim. Então, o Palmeiras ele sofre as consequências de ter tido o azar de perder um jogador como o Dudu, e também sofre as consequências, cara, de uma diretoria que não quis saber de contratação, né? Então agora, no momento mais decisivo da temporada, tá esse Deus nos acuda. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.